Já testando. Boa noite, moçada do curso de TBO do final de semana. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo. Hoje é a nossa primeira videoaula. Vamos falar um pouco sobre componentes eletroeletrônicos e ESD, e a descarga eletrostática. Bom, primeiro, os componentes eletrônicos são dispositivos elétricos capazes de transmitir, né, corrente elétrica através de um condutor ou semicondutor, né? E vai fazer com que a placa, o circuito ou o eletrônico ele possa funcionar, né? E eles são totalmente interligados entre si, todos os componentes, né? Eles podem ser do tipo tanto PTH quanto SMD, tá? Quando a gente fala PTH e SMD, eu estou falando sobre tipos de montagem, como é que eles são montados, né? E qual é a diferença entre PTH e SMD? Tá? O PTH simplesmente são, o próprio nome diz, PTH é a abreviação de Pin Through Hole, isso significa pino e atravessa o furo, né? Como o próprio nome está dizendo, eles têm pino, né? Esses componentes ele tem pinos, ou seja, aquelas perninhas compridas pode ser uma, duas ou mais perninhas ou pinos. Essas perninhas ou esses pinos, né, eles são chamados de terminais, né? Esses terminais é que fazem a ligação entre os componentes e a placa, né, de circuito. Já os SMDs, né, eles têm terminais, tá? Mas os terminais deles, né, não são pinos, né? Eles são terminais que não atravessam o furo, ou não são furados, ou não atravessam a placa. Eles simplesmente são montados, ou seja, eles são soldados em cima, ou seja, na superfície da placa do circuito, certo? Essa é a diferença, né? Mas, engraçado é que o PTH é da primeira geração, eles foram inventados, eles surgiram em 1940, né, e a decadência deles, mas eles começaram a ser menos utilizados na década de 80, né, a partir de 1980, né, eles começaram a ser menos usados. Já os SMDs, que são componentes eletrônicos muito pequenos, né, porém são muito mais eficazes, né, eles surgiram em 1960, né, e o auge, né, foi a partir da década de 80. Então, na década de 80, enquanto um, né, declinou a sua produção, o outro teve a sua produção aumentada. Hoje em dia, né, os principais elementos, os principais produtos eletroeletrônicos, como celulares, televisores, ar-condicionado, enfim, todo produto eletroeletrônico, notebook, computador, eles têm nas suas placas, né, do circuito, os dois tipos, né, de componentes eletrônicos, né? Exemplo, o celular, né, e o notebook, por exemplo, a maioria dos componentes dele, vamos dizer, 99% dos componentes eletrônicos são SMD, porque eles ocupam menos espaço, né? Eles são menos densos, né? Ou seja, eles ocupam pouco espaço, eles são muito menores, porém eles são muito mais potentes. Já os PTHs, eles são um pouco maiores, eles são mais densos, ou seja, eles ocupam um espaço maior. Então, não caberia numa placa esse tipo de componentes, né? Os componentes eletrônicos, eles podem ser classificados em três tipos, né? Passivos, ativos e eletromecânicos, né? Os passivos são todos aqueles componentes eletroeletrônicos que geram corrente elétrica. E ao gerar não geram corrente elétrica, tá? Eles não geram corrente elétrica. Não gerando corrente elétrica, então eles não têm como aumentar a intensidade dessa corrente elétrica, tá? Não geram ganho, ou seja, eles não amplificam e não direcionam a corrente elétrica, certo? A função deles, né, na verdade, eles retardam o armazenamento. Temos assim um exemplo de componentes eletrônicos, né, que não geram energia: resistores, capacitores e indutores, né? Já os componentes ativos, eles geram energia,
né? São dispositivos que fornecem, né, corrente e ao mesmo tempo eles direcionam, né? Temos, por exemplo, transistor, circuito integrado, diodo, LED, né? São tipos de componentes eletrônicos ativos, né? Geradores de energia elétrica. Já os eletromecânicos, eles envolvem tanto o movimento mecânico combinado com processos elétricos e mecânicos, ou seja, de movimento, certo? Aí temos os cristais, o motor, o relé, chave, né, que são componentes eletromecânicos, tá? Bom, dentro desses componentes temos, né, tantos os capacitores, né? Temos resistores. Os resistores eles podem ser classificados tanto em fixos quanto variáveis, né? Já os capacitores eles podem ser do tipo, deixa eu ver aqui, e vocês vão ter, né, dos tipos mais simples, né, os eletrolíticos, existem os cerâmicos, os de poliéster, os de tântalo, os de óleos variáveis, né? Eles podem ser encontrados tanto no formato de PTH quanto no formato de SMD. Também existem outros tipos de componentes e indutores. Bom, deixa eu falar uma coisa. O capacitor, a função dele é armazenar e liberar cargas elétricas. O resistor, ele tem a função de limitar a corrente elétrica em um circuito, né? Já os indutores, né, eles têm, olha lá, a função dele é de armazenar energia, não é como capacitor. O capacitor, ele armazena e libera carga elétrica. Já o indutor, ele armazena energia em um campo magnético, certo? Os diodos, né, eles são, a função dele é retificar a corrente elétrica em um circuito, né? Proteger o circuito contra a inversão de polaridade. Eles emitem luz, eles podem emitir, né, um sinal. Aí temos até os LED. Os LED é um tipo de diodo, né, e emite luz, né? Por isso que o nome dele é LED. O que significa LED? Light Diode, LED, né? Light emissor diode, né? Ou seja, diodo emissor de luz. Temos também os transformadores, né, como componentes. Temos os LEDs, que eu acabei de falar, é o diodo emissor de luz, né? Temos os osciladores, né? Todo esse material sobre componentes eu vou passar para vocês, eu vou transformar em PDF e vou enviar para vocês, tá? Em forma de arquivo, eu quero que vocês leiam, né? Vocês vão ver lá os diversos tipos de componentes, né? A função de cada um, né? E vocês vão ver também sobre transistor, né? Um pouco também sobre falar com vocês sobre a história, um pouco da história do surgimento da eletrônica, né? Como a eletrônica ela é baseada em dois tipos, em três teorias, vamos dizer, em três funções, que é sobre resistência elétrica, corrente elétrica e potência elétrica, certo? Esses três, né? Resistência, corrente, vamos lá, resistência elétrica, corrente elétrica e minha potência voltagem. Potência elétrica, assim, a potência do componente, certo? Lá também vocês vão ver também os tipos de componentes que existem, né? Vou falar, lá também tem o primeiro computador, a evolução do computador, né? Desde o primeiro computador, que é o NA, que surgiu, né? É engraçado que quando se surgiu o computador ele era um item, né? E era somente para as universidades, né? E já surgiram nas universidades, então eles foram desenvolvidos nas universidades americanas, né? E eles
eram enormes, né? Eram grandes, eles não eram nem comercializados, né? E eles eram muito lentos, né? E ao mesmo tempo eles eram lentos, né? Hoje a gente tem, né, computador e em milésimos de segundo eles resolvem, né, essas paradas. Mas assim, por exemplo, quando surgiu o primeiro computador, que foi o ENIAC, ele era maior do que a nossa sala de aula, por exemplo, a gente dá aula lá na sede, aí no Zumbi, né, que a gente estava aí no domingo, sábado, domingo, final de semana, era do tamanho daquela sala. E eram mais de 2 pessoas que operavam o computador. Ele gastava muita energia elétrica, ele consumia muita energia elétrica, né? E ao consumir essa energia elétrica, ele era muito lento e não tinha aquela resposta. Por exemplo, ele esquentava demais. Quando ele esquentava, o que acontece? Ele automaticamente desligava para que não pudesse ocorrer nenhum curto-circuito, né? Então, vocês vão ver a evolução, né? Os componentes de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Hoje a gente está na quinta geração de computadores, né? De eletrônicos, né? Vocês irão ver também o que acontece muito. Os acidentes ocorrem, né, numa linha de produção de eletroeletrônicos, que são aquelas descargas eletrostáticas, né? E os EPIs que tem que ser usado, né, para fazer o manuseio e a montagem e desmontagem de placas eletroeletrônicas, né? Os tipos de solda também, eu vou mostrar também para vocês nessa aula, os tipos de solda, né? O nosso caso, a solda que é utilizada para produtos, componentes eletrônicos, é a solda de estanho, é conhecida como solda branca, né? Né, esse tipo de solda que nós iremos fazer a nossa prática no próximo sábado, como soldar componentes eletrônicos, né? A gente vai ver que existe um tipo, a solda fria, é uma falha, é uma solda que não deu certo, né? E vou mostrar para vocês como se faz uma boa solda e vamos saber identificar uma solda fria, ou seja, uma solda com falhas, né? E quando existe esse tipo de solda, não é que o componente não vai funcionar, ele vai até funcionar, mas com um certo tempo ele vai sofrer, né, uma ruptura, né? Ele vai sofrer, né, um desgaste e havendo até mesmo uma perda do componente e o componente, no caso o produto eletrônico, ele vai começar a falhar, certo? Nesse material que eu vou mandar para vocês, né, vou mostrar também que existem os tipos de cores que nós também vamos aprender no sábado, né, como se faz leitura de componentes eletrônicos, né. No sábado a gente vai ter bastante atividade, gente, bastante. Vocês viram que nesse final de semana tivemos bastante, falamos no primeiro módulo, né, e já está iniciando o segundo módulo, né, e assim, é preciso usar material, né, EPI, equipamento de proteção individual, nesse tipo, para que você não possa não ocorra nenhum tipo de acidente ou nenhum tipo de descarga, querendo ou não, né, a gente sabe que numa linha de produção, né, o ambiente é controlado, né? E como assim controlado? Tanto a iluminação quanto a temperatura da linha de produção, do local onde ocorre a linha de produção, de montagem, né? É um ambiente controlado, né? Tanto a temperatura quanto a iluminação. Então, né, qualquer deslize, qualquer pontinho fora da curva, né, pode ocasionar um acidente, né? Uma descarga, né? Um choque eletrostático. E aí, pessoal? Então é assim, leia o material, vou passar também exercícios, faça o seguinte, olha a dica, veja o vídeo, ok? Abaixe o material didático, leia o material didático e com base tanto no resumo de hoje quanto na aula, no material didático, resolva os exercícios, tá? Eu vou passar hoje a atividade. Ao resolver a sua atividade, né, então você copia o vídeo,
e cola lá no grupo, escrevendo seu nome completo, vídeo assistido, material didático lido, exercício, né, feito. Fazendo isso, você já vai conseguir a sua presença. E o exercício que você faz no seu bloquinho, né, naquele caderno que você recebeu do Instituto, no material didático. Escreva seu nome, responda questão letra B, questão 2, letra C. Tire uma foto, envie para o privado com seu nome, ok? Aí eu vou verificar e no próximo dia, amanhã, darei um feedback para vocês, ok? Então vou encerrando a aula por aqui. Tenham todos uma boa noite de segunda-feira e até amanhã na nossa próxima videoaula. Eu vou tentar fazer ela mais cedo, amanhã eu não tenho compromisso, ok? Ela vai ser um pouco mais cedo. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.